E começando aqui, então, nosso terceiro encontro dessa série, a Psicologia do Imigrante. Nosso primeiro encontro foi um momento aí para refletir. Será que você realmente queria sair do Brasil ou queria sair do país? Né? Quais foram as suas motivações? Quais são as suas motivações? Falamos também sobre os 7 lutos, né, Karen? A Karen trouxe também a questão dos 7 lutos. E no segundo encontro, na semana passada, entramos mais na parte da tomada mesmo de decisão. Então, decidi mudar de país. E agora? O que eu faço? E aí veio uma parte mais prática, né? Então, falar um pouco de clima, da comida, falar das mudanças, também questão da língua, linguagem, trabalhar o apego. Muito bem, e estamos aqui, ó. Estou recebendo as perguntas de todos. Quem tiver dúvidas, mande as suas perguntas que nós vamos responder ao vivo aqui para vocês. Eu passo para a Delmar, que vai contar hoje o tema da live, dessa terceira live, né, Delmar? Pois é, fazendo com frequência, né, mantendo essa rotina das lives é que dá para perceber quantos temas em um tema, né? E hoje a questão é, você quis, né, fazer a mudança ou você teve que? E aí a gente vai dar N exemplos, né? E a Karen, na preparação aqui, ela falou, uma coisa é querer, outra é ter que. Quando você sente que tem que, é um peso que, se as coisas não fluírem muito bem, você vai terceirizar a culpa da decisão. Ah, sabe, eu não queria, mas eu tive que, né? E aí, acho que né? Acho que hoje é por onde a gente vai andar, vai refletir, vai trazer, né? Eu quis ou eu tive que mudar de país? Então eu passo aí para Karen, Fernando, Karen, vamos lá, já deu o pontapé inicial, agora vamos que vamos. Eu posso dizer que assim, que tem pessoas que alguns descobrem só depois de algum tempo que já mudou, que não queria ter ido. A gente vai abordar mais isso. Tem outras pessoas que se vê nessa situação, por exemplo, um casal que algum dos dois, pode ser tanto um ou outro, recebe uma proposta para trabalhar no exterior, mas aí esse que recebe a proposta talvez até queira ir, mas aí a outra pessoa talvez não queira ir, porque vai ter que deixar, já tem uma vida, né, consolidada no Brasil. Tem até um canal que eu sigo no YouTube de um guitarrista brasileiro, chama Silas Fernandes. Ele conta essa história, né, de como foi difícil para ele, que a mulher recebeu uma proposta para ganhar muito mais nos Estados Unidos e ele tinha toda a carreira dele no Brasil. E aí ele foi atrás, porque a proposta era muito boa. Nos primeiros anos ele sofreu bastante, teve depressão e tal, e demorou para conseguir se engrenar lá, né? Por mais que até tivesse uma vontade de querer ir, mas não era tão forte assim. Enfim, a gente vai falar também, a Karen vai falar aí, né, Karen, da síndrome de Ulisses. Também. Só lembrando, né? Não sei se ela já entrou, mas se ela estiver por aqui, dá um oi pra gente. A Daniele Sobreira, que ela estava participando na live, né, na semana passada. E ela comentou também disso, né? Que ela estava numa fase lá super boa da empresa e o marido recebeu uma proposta para ir para Atlanta e aí ela escolheu, né, ir com ele, mas estava sendo muito difícil para ela também. Então, se a Daniele estiver por aí, Daniele, hoje dá um oi aqui pra gente. Muito bem, vai lá. Compartilha, né? Acho que compartilha a experiência é uma das melhores aprendizados que a gente possa ter. Então, só para complementar o que o Fernando diz, né, de um casal ter uma oportunidade de ir, às vezes nem sempre é para um lado positivo, né? E a migração, né, essa mudança de mudar de país não necessariamente tem a ver com que, eu quero realmente, né? Eu atendo pessoas que vieram, né, para Portugal, foram para outros países porque foram assaltados. Então tiveram que sair, porque assim, ou eu saio ou eu morro, né? Então, sim, claro que teve todo um contexto, mas uma escolha de abandonar, né, tudo que tinha construído, né, todo esse luto, né, que a gente já falou dos 7 lutos,
de ir para um país, porque realmente é melhor lá eu vou ter mais segurança, né? Então, traz uma complexidade muito grande no ter que, né? É como se eu me sentisse sendo expulso do meu próprio país, né? Então, eu estou sendo rejeitado pelo meu país. Olha só como isso dói, como isso machuca, né? E aí, trazendo até as feridas emocionais, né, que a gente trabalha um pouquinho nas áreas, no Evolui principalmente, se a minha ferida, né, quando eu me sinto rejeitada, qual que é a máscara que eu uso? É a máscara do escapismo, ou seja, eu fujo, né? Então, nada melhor um exemplo desse, né? Então, assim, se eu estou realmente me sentindo rejeitado pelo meu país, estou sentindo realmente segurança, eu vou fugir, eu vou embora, né? Só que não quer dizer que eu estou querendo fazer isso, né? E talvez eu crie outros tipos de feridas internas, né? Que eu preciso também olhar com cuidado, né? O medo, né? A dor de algumas situações, né? Vamos colocar, eu perdi, também atendi, perdi minha mãe, né? E aqui está muito doído ficar onde eu estou. Então eu vou para o país, vou mudar de áreas, novas experiências, né? Vou esquecer tudo que tem lá, né? Que me remete a essa dor. Só que a dor ela vai com você, para onde você for, né? Então realmente será que foi uma vontade, uma necessidade, um escape, ou querendo realmente amenizar tudo isso? Olha quanta coisa a gente vai trazendo, né? No ter que ou querer ir, né? Então, que situações que a gente está indo, né, fugindo, eu estou indo realmente porque eu quero, eu tenho oportunidades, né, eu estou indo por parcerias, né, então, por conta do marido, da esposa, né, que tá indo, eu realmente está tranquila fazer esse movimento, né? Como é que está a ligação de vocês em relação a isso, né? Deixar muita coisa para trás. Então, são aí algumas ideias, né, ou casos que a gente acaba atendendo, né, para trazer um pouquinho para vocês que nem sempre são flores, né, porque dizem, parece glamuroso você mudar de país, parece glamuroso viver na Europa, viver nos Estados Unidos, outros lugares, mas o que está por trás dessas histórias, né? Por isso é essa a proposta que a gente traz aqui dessas reflexões. Fernando, quer falar alguma coisa? Assim, também tem, a gente estava falando, né, que entre nós, né, das outras situações das pessoas que saem do país, uns saem por perseguição política, né? Isso acontece mais do que a gente imagina, tem aquilo que aparece na televisão, mas tem outras situações que nem chega a aparecer, né? Mas gente que isso nos últimos tempos, infelizmente, aconteceu no Brasil, né? De pessoas que saíram por esses motivos, outros que saem não necessariamente do Brasil, mas de outros lugares do mundo, né? Que saem por guerras, por outros eventos que dificultam a vida lá, mas a pessoa não quer abandonar, ela não quer sair daquele lugar, né? E aí vão ter aquelas pessoas que estão no Brasil, que têm familiares, os seus antepassados, que saíram de outros lugares do mundo e foram para o Brasil sem querer ter ido. E aí a pessoa ela pode sentir algumas dificuldades, já nasceu no Brasil, mas talvez nem se sente muito bem no Brasil, não entende por quê. Isso talvez tenha a ver, né, dentro do seu sistema familiar com essas pessoas que vieram. E no Brasil aconteceu muito disso, né, de muita gente sair de contextos difíceis da Europa para ir para o Brasil sem de fato querer ter ido, né? Então tem muita gente que sofre com isso. Eu me lembro de uma constelação no instituto de uma família que acho que uma das maiores constelações onde eu mais vi entrar gente, porque era um descendente de alemão. Nossa senhora, era muito grande aquilo, né? A quantidade de gente que sofreu ali naquela família foi uma coisa absurda. Então tem esses contextos todos, não é só uma coisa simples, né, de um quer ir, o outro não quer, né? Tem várias coisas envolvidas nessa questão de sair de um país e ir para outro sem querer ter ido, né? E o Brasil está cheio disso, né? Atualmente está acontecendo bastante, né? Com o movimento migratório. Estou inclusive vendo um mapa aqui do consulado do Brasil, né, em Portugal. Isso só as pessoas que têm contabilizado, que estão oficialmente registradas. Porque se colocar os quem não está, então a coisa sobe mais ainda. Mas Portugal tem 276 mil e a Espanha 156 mil, a França 81 mil, a Inglaterra 161 mil, desculpa não, 161 mil é a Itália, a Inglaterra tem 220 mil
Então a gente vai somando, né, a quantidade, já isso aí já deu para mais de 1 milhão de pessoas fora do Brasil, né? Então imagina a quantidade de gente que será que realmente saiu porque quis, como é que é isso, né? E vocês falaram desse movimento, né, de quem estava, antepassados que estavam em outro país e vieram para o Brasil, e aí tiveram aqui filhos, netos, bisnetos, segunda, terceira geração muda, mas quem fica aqui também fica reproduzindo quem ficou lá na geração anterior, né? E fica sentindo coisas que não tem a ver com hoje. Então, por exemplo, mães que ficam numa angústia, num desespero, que aí eu falo, será que a pessoa não está percebendo que tem internet, tem, né? Você tem os chamados por vídeo, você tem Zoom, você tem, enfim, a tecnologia a serviço, coisa que, né, há décadas e décadas não tinha. Então, quando haviam essas mudanças de país, era uma coisa que a carta demorava Uhum. 20 anos para chegar. Então, às vezes não dá para entender a angústia, né? Diferente da mãe da Karen, que a semana passada contou que quando foi falar para Tony para Portugal, ai, que bom, que experiência ótima, vai, né? Mas essa semana eu estava contando que o contrário, uma mãe assim, muito angustiada, né? E conversando com ela, essa reflexão foi muito importante. Falei, peraí, esse desespero é só seu ou será que você está conectada com uma outra história, né? De alguém que veio de lá para cá e que não tinha essa possibilidade? Porque essa história de querer e ter que, eu acho que hoje é muito legal ficar batendo nessa tecla, porque quando eu sinto que eu saio do país e vou para outro, e eu sinto que tem que, qualquer coisa que não saia ali muito bem, pronto, vai terceirizar. Então, eu vou culpar. Os exemplos que o Fernando deu. Então eu estou bem aqui, mas a empresa me proporciona uma possibilidade de sair e eu me sinto pressionado aí. Eu não queria ir, mas é uma oportunidade, eu me pressiono e vou. Pronto. Se as coisas não fluírem, eu vou dizer o quê? Mas tá vendo? Que droga, eu tive que vir. Eu não queria vir, mas eu tive que vir. Tem a história do casal, que ora, né, um dos dois do casal faz um movimento, o outro sente que tem que, aí chega lá, se não se sentir bem, vai terceirizar, vai responsabilizar, né, o outro do casal, enfim. Né? Nós temos aí essa questão e a importância, então, de assumir. Uma vez que você, com pressão ou não, se mudou, que tal, né? Assumir e se fortalecer na sua decisão, que pode mudar, né? Vamos incluir também os adolescentes nessa, né, as crianças, porque muitas vezes as crianças vão por conta que os pais resolvem ir, Sim. mas não as crianças e os adolescentes nessa fase de fazer amizade, de sentir que é uma fase extremamente importante de se sentir pertencente a algum lugar, a um grupo, e aí tá lá no seu grupo, no Brasil, a coisa fluindo bem, e aí não, vamos embora, e isso também vai provocar impactos, né, diretamente no adolescente e na família como um todo. É o luto, né? É o luto de perder a sua turma, né? O social, o étnico. E aquilo também, eu estava resgatando seus vídeos, Elmara, e eu vi as 4 necessidades básicas que você trouxe. Né? E o quanto, quando a gente faz esse processo de imigração, de mudar de país, o quanto a gente precisa de atenção, apreciação, afeição e aceitação, né? Os 4 As. Né? E quantas vezes esses quatro necessidades básicas, elas se desestruturam, né? Porque nem sempre eu me sinto aceita, nem sempre eu me sinto apreciada, nem sempre eu tenho uns afetos, nem sempre eu me sinto com a atenção desejada. Né? Eu tenho quantas vezes já dos meus clientes brasileiros, no Brasil não é assim. Né? No Brasil essas coisas não aconteceriam. Né? Então, parece que quando a gente sai, né, do nosso país, a gente começa a ver quantas coisas legais existem, né? Parece que se valoriza muito mais. Né? A simples culinária, a saúde pública, ou a saúde, os médicos,
Né? Então, assim, nossa, o Brasil é tão mais organizado, né? Pô, mas você está na Europa, mas tem coisas que no Brasil funcionam melhor. Né? Então, tem situações que a gente vai olhando, né? E como a gente consegue também olhar, sentir as 4 necessidades básicas e aos pouquinhos tentando colocar isso no nosso dia a dia. Né? Então, se eu não estou me sentindo aceita no lugar onde eu estou, será que eu posso buscar isso numa comunidade brasileira? Eu posso buscar isso num grupo de brasileiras, num grupo de dança? Né? Tem aqui, é legal que em Lisboa tem um grupo de dança e tem a maior parte são brasileiros. Né? Ah, um grupo de comunidade religiosa, né? Um culto. Então a gente vai buscando ser aceito, né? Ser realmente ter afeição, ter tudo que a gente gostaria que tivesse no Brasil, mas buscando outro país, né? Claro, com a língua, né, facilita demais a comunicação, a gente se sente em casa, né? Então a gente quer se sentir em casa, estou em outro país, olha só, né? Então, aquela velha história. Eu saio do Brasil, mas o Brasil não sai de mim e não vai sair nunca. Né? Então, como é que a gente consegue fazer esse movimento, né, interno de falar, tá, foi uma escolha, eu quis estar aqui, como é que eu faço para ficar da melhor forma possível? Né? Que coisas legais aqui também existem, ao invés de eu ficar às vezes, só reclamando, né? Porque é muito fácil terceirizar, falar, o problema é da saúde, o problema é do trânsito, o problema é das coisas que não funcionam direito, o problema é do português, né? Você manda a cultura, então tá. Mas e a tua autorresponsabilidade frente à sua escolha? Você que escolheu, né? Então você que está aqui porque você quer. Então como é que a gente consegue olhar, né, por essa perspectiva e falar, tá, eu tô aqui, então vamos fazer da melhor forma possível, aproveitar o que tem de melhor aqui também. E aí, se eu quiser voltar, eu posso voltar. Tá tudo bem, eu tenho lá, né? As minhas raízes continuam lá. Né, que eu acho que aí pode ser tema para uma próxima, que até a Carol disse, né, uma vez na supervisão, a questão da expatriação, né, como é que eu faço, as pessoas que voltam, como é que sentem? Porque também tem, não é só sair, né, tem aqueles que querem voltar, como é que se sentem, poxa, mas agora que eu tenho oportunidade, eu criei raízes, eu conquistei tanta coisa, eu vou largar tudo isso para voltar para o Brasil? Sim, porque lá é onde você se sente melhor, né, e tá tudo bem. Ah, o que as pessoas vão falar? O que importa é que as pessoas vão falar, né? Então, o que você sente? O que você quer? Né? Aí vem uma nova pergunta, mas o que você quer? Né? Você tem que voltar ao Brasil ou você quer voltar ao Brasil? Ah, eu quero, então por que você não faz? Né? Então tem o caminho inverso, né? Que pode ser também pauta para a próxima, outra possibilidade. Esse caminho, para mim, é transformar o tem que em querer. Na hora que você vai, com pressão ou não, se você assume, né, se autorresponsabiliza, aí fica mais fácil, porque daí você empodera você mesma. Se você coloca fora, né, eu vim por causa do trabalho, eu vim por causa do clima, eu vim por causa de um assalto, você coloca fora. E olha que legal, né? Quando você se dá atenção, quando você se dá primeiro, que as 4 necessidades básicas, o fundamento é esse, né? E na fase adulta, quando criança, a gente depende que venha de fora. Mas depois, quando você se dá essas coisas, fica mais fácil fazer essa transição e assumir. Né? E aí você se fortalece, porque se você cobra de fora e culpa fora, fora fica com mais força que dentro. Na hora que você traz para dentro, né? É um caminho. Fernando? É, Tem... eu ia dizer assim, que tem tudo que acontece na vida da gente, né? É preciso fazer uma reflexão, né? Que nada acontece por um mero acaso, um capricho do destino, né? Só assim, tá ali, vou ali infernizar a vida daquela pessoa ali. Não é bem exatamente assim, né? E para a pessoa sair dessa coisa de ficar culpando os outros, de arrumar quem é o culpado, né? Pelo que está acontecendo e tal, é a pessoa aí criar consciência do porquê que isso está acontecendo, né? Claro que talvez não encontre uma resposta única e certeira, né? Mas vai precisar de uma reflexão, porque um dos objetivos aqui é a gente entender que nesse planeta a gente vai evoluir. Quer a gente queira ou não, por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão da natureza, a gente vai evoluir, né? E essas situações que acontecem de repente, a pessoa está lá numa situação de que a empresa quer transferir ela para um lugar, a vida está convidando essa pessoa a quê? O que está acontecendo ali, não é? Para estar nessa situação, né? É preciso também da pessoa, então, para ela de fato se tornar aí protagonista da própria vida, verificar o que existe ali
de responsabilidade dela nesse processo. Porque senão também vai ficar, né, andando em círculos, né? Porque a culpa, quando a gente sente culpa ou culpa o outro, eu costumo dizer que culpa é ficar ajoelhado no milho dando chicotada nas costas. Além de não resolver o problema, você cria mais problema ainda, né? Porque você fica em volta do problema, você não encontra a solução, né? Mesmo sentindo ou culpando alguém, né? Então é preciso fazer essa reflexão. E aí eu vi a Carol comentando aí, né, que nem sempre, né, mudar de país é a melhor solução, é o melhor lugar. Não tem lugar perfeito, né? Cada lugar tem a sua vulnerabilidade, enfim, né? Hoje mesmo vi a história de um músico em inglês que teve um diagnóstico errado. Disseram que ele tinha lá uma doença autoimune e ficou acho que 2 ou 3 anos tratando de uma doença autoimune, quando na verdade isso é um diagnóstico errado na Bélgica, né? Você vê, na Europa. E então tem coisas boas, não tem coisas ruins, e ele ficou lá 3 anos tratando de uma coisa e foram descobrir, eu não me lembro exatamente qual outro lugar que ele foi, e descobriram que ele tinha uma doença transmitida pelo carrapato, né? E ele já tinha problemas de depressão e tal, essa coisa piorou mais ainda. De fato, assim, não tem lugar perfeito, não é? Mas é preciso fazer uma reflexão do que a vida está convidando, por que está te querendo, a vida querendo te levar por esse caminho, né? Porque por mais que a gente trace um objetivo, quero chegar ali, tem outras variáveis, a gente até falou nas outras lives, coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, né? E a gente pode extrair aprendizados dessas coisas, né? Acho que a Michelle ia falar alguma coisa. Eu só queria trazer mais uma adicionar informações, né? Que junto com os 7 lutos também tem um psiquiatra espanhol, catalão, né? Lá da Espanha, do Marcos, né? Olha lá. Ele começou, você estava vendo aqui, desde 2002, ele começou a notar que os migrantes, né, por conta dos fechamentos das fronteiras, né, das coisas que começaram a complicar no país de documentações, de legalização, ele começou a notar que muitas pessoas vindas de outros países começaram a ter alguns sintomas, né, que ele colocou como síndrome de Ulisses, né, ou uma síndrome de estresse intensa, crônica e múltipla, né, Uau. porque o que ele começou a notar? Porque quando a gente não tem documentação, né? Ou seja, você não tem identidade, né? Você não tem lugar para morar, né? Então, aí vem de novo a necessidade básica, né? Não consegue emprego, né? Então, como é que eu vou me sustentar no país que não é meu, né? Uma série de estresses necessários e básicos para a nossa sobrevivência começam a ter. E aí estou longe de casa, estou longe da família, estou longe de tudo que é cultural, né? Da minha identidade, da minha língua. Né? Então começou a ter pelo que eu estava lendo, né? Ele começou a identificar esse estresse crônico, né? Que não passa, porque vira e volta as coisas vão continuar, né? Então se eu não tiver documentação, se essas coisas não forem resolvidas, vão dar continuidade, podem sim acarretar numa patologia. Não que isso não seja patológico, mas pode acarretar numa patologia, né? Que a gente está falando de depressão, de ansiedade, de pânico, enfim, outras coisas. Então, por isso, quando a gente estava... A intenção da live e tudo mais é tentar trazer um pouco do planejamento, né, da consciência, do que você pode enfrentar quando você faz esse movimento, né? Porque existe, e é engraçado que a maior parte dos estudiosos são antropólogos. Então, a gente está falando de um bem social, né? E a gente só consegue realmente ter mais ideia, né, do que acontece quando a gente entra em contato com o público que fez a migração. Então, só para trazer um pouquinho aqui de mais um conhecimento, né, sobre tudo isso, para a gente também ficar atento. Né? Essa até acho que uma curiosidade do porquê Ulisses, para quem quiser saber, vem de um poema antigo, épico da Grécia, que vai contar a história de Ulisses, né, que ele participou da Guerra de Troia e depois ele levou 10 anos para conseguir voltar para a casa dele, não dava certo, ele ia parar em outros lugares, e aí com isso ele foi conhecendo outras culturas. Ele não queria ter parado nesses outros lugares, ele queria voltar para a casa dele, mas não deu certo, a vida foi encaminhando ele para um monte de outros lugares, né? Mas ao mesmo tempo ele foi aprendendo coisa nesses outros lugares, e quando ele volta, né,
ele consegue efetivamente chegar de volta na ilha dele, ele volta mais sábio, né? E, e é interessante, tem um filme, né, um filme já um pouco antigo, acho que da década de, no início dos anos 2000, que chama A Odisseia, e vai contar essa história, é um filme bem interessante, né, e vai mostrar exatamente como que é isso, quando você sai do seu lugar por conta de uma guerra, né, e aí você não consegue voltar quando você queria, enfim, é bem interessante, e o médico se baseou nisso, né, porque é o que acontece com muita gente, né? Vai para os lugares e aí as coisas vão acontecendo das mais diversas formas. Foi como a gente disse na primeira, acho que primeira live, né? Que a gente fala muito nisso tudo, que é, o mapa não é o território, né? O mapa é só uma representação do território. Quando você vai para o território é outra coisa, né? É que nem o Waze. O Waze já me mandou para frente de um muro. Chego lá, o Waze tem uma rua ali, mas na prática era um muro que tinha ali, né? Então a vida muitas vezes faz essas coisas. A gente tem que desviar os caminhos, né? Achei ótima a metáfora. E a semana passada, né, depois da primeira live da semana passada, vocês viram que eu falei 1 hora, e está me dando uma ideia aqui. E eu queria colocar essa ideia, porque você que vem acompanhando, né, já é a terceira live, se diz para a gente se faz sentido criar um grupo terapêutico mesmo, e aí com qualquer um desses temas. Então, eu estou me preparando para mudar, não sei se eu vou, se eu não vou de país, não sei se eu quero, se eu não quero, ou recebi uma pressão do trabalho, não sei o que eu faço, ou então, um dos, né, do casal, chega um casal que você está nessa, que de repente um dos dois recebeu uma proposta e vamos, e aí você fica, vou, não vou, enfim, ou você é aquele que vai ficar e está com algum parente que está indo e você sente que já te agitou, você já entrou, você em crise, enfim, né? Um pouco de tudo que foi falado aqui, se faz sentido, aí vocês mandem para gente, que daí é uma possibilidade, né? Aí, claro, se tiver interesse, aí se marca dia e hora, né, para poder trabalhar de qualquer ângulo, de qualquer questão, né? Seja interna, seja externa, seja prática, seja subjetiva, seja uma questão que você está preocupado com você ou com alguém, né? Filhos, mãe, pai, né? Parentes, enfim. Então fica a ideia aqui, né? E vocês vão, né, vão entrando aí em contato e vão deixando aí a opinião de vocês e o interesse. Eu também pensei que assim, o grupo, além de terapia, uma coisa que vem me interessando bastante, e que era inclusive lá naquele lugar, lá do Mar, onde eu atendia também na Spatium, Sim, aquela clínica psiquiátrica do meu ex-professor, o Sérgio Lima, a sim, gente falava muito de um movimento de psicoeducação, né? De falar de temas que ao mesmo tempo são terapêuticos, psicoterapêuticos, mas também são educativos, né? perfeito. Porque o que a gente, Olha, por conta da evolução da consciência, né, pensando aqui no nível verde de consciência e além, existe um movimento no mundo de integração dos povos, Sim, né? E aí esse movimento migratório me parece que é uma tendência que vai crescer cada vez mais, né? Então é bom a gente falar desse assunto não só por conta do que já está acontecendo, mas pela própria tendência que isso pode vir a bater na porta de muita gente, né? De maneira às vezes um tanto quanto inesperada, talvez. Porque há um movimento, né, dos povos se integrarem, né, de conseguirem entrar em acordos, né? É uma coisa que eu na minha mente eu vejo assim, né, acho que eu ando assistindo muito filme de ficção científica, mas existem algumas ideias, né, de que vai haver a ONU, ela vai se tornar um governo, não é, que vai juntar todos os governos e ela vai ser o grande governo junto com os outros governos. Mas isso sem teorias da conspiração, essas coisas malucas que surgem por aí, mas justamente para a gente conseguir fazer uma comunidade planetária. Esse me parece que é o caminho e o movimento migratório vai acontecer muito, né, em função disso, né,
para os próximos anos. Talvez a gente nem veja uma coisa dessa acontecer, né? Talvez na próxima encarnação, mas me parece que é onde a gente pode já dar um contributo para isso, né? E tá aparecendo um gato ali atrás. Daqui a pouco aparece uma orelha ali, tem um gato ali atrás. Pode aparecer 2 ou 3. Quando eu falei da parte prática, você trouxe a parte educativa e pedagógica. E é ótimo, não que... Por isso que eu falei, de repente, não são só questões assim de dor, eu me frustrei porque eu fui para outro país, ou eu fui e voltei, agora eu não sei se eu não estou mais lá, não estou mais cá. Não só questões de dor, mas questões de dúvidas mesmo. Como você falou, questões pedagógicas, questões práticas, né? Questões de adaptação, né? De transição, quer dizer, esses grandes temas que tem uma... Né? Quando eu falo em grupo, talvez encontros, né? Encontros onde esses temas eles vão ser vistos por todos os ângulos, né? Inclusive, né, pelo lado terapêutico, psíquico, emocional, enfim. Né? Muito E eu legal. pensei agora, que essa ideia do Elon Musk de querer povoar Marte, imagine você, migava a Marte. Planeta, né? A gente tá, acho que num bom momento para falar disso. Uma amiga muito querida, que a filha dela está na Inglaterra, 2 horas de Londres, e ela está grávida e vai ter neném agora, daqui a um mês. E ela vai para lá, né? Porque tá a filha, né, e o marido, então os dois, e ela vai. E aí o tema, né, da conversa, né, com essa amiga. Então, não sei se eu vou, eu não sei se eu... e se eu me acostumo lá e quero ficar lá? Não, mas aí, e se eu quero voltar? E se... Ela ficou tantos e se's, eu falei, olha, assiste as duas lives que estão gravadas e entra hoje, porque assim, meu, é exatamente o que essa mãe acabou de falar aqui, né? O filho está lá, eu vou, e se eu não me adapto, eu volto. Eu acho que é um pouco do que o Fernando falou, né? Se você sente de ir, qual o problema de ir, não se adaptar e voltar? No mínimo, ganha experiência, né? Penso eu aqui. Mas, de novo, precisa ser muito pessoal essa decisão, né? Porque vai, aí não está bem lá, aí pronto, vai, né, responsabilizar o filho pela decisão? Não, vai, né? Enfim. Karen, Fernando. Só para, acho que amarrar um pouco, né? Que a gente está falando de. Eu já foi para Elon Musk, foi para Marte, tudo mais, né? Eu já fico mais na Terra, né? Mais na Terra e falo. Então, a gente está falando do evoluir, né? O evoluir, a gente fala muito integral. Integral, a gente está falando de vários, né? Então, a terapia, ou a proposta do grupo, a gente trazer pessoas com várias experiências, né? Ou com várias dúvidas, ou com várias angústias, né? Trazer para compartilhar, trazer para também desabafar, para desinchar um pouco, né? Ver que talvez a minha angústia também não é tão diferente da do outro, porque uma das coisas que, tanto de quem ficou, de quem tá, ou quem já vai, ou quem foi, quem voltou, que eu vejo muito, na maior parte das pessoas que saem, é ouvir, é escutar, é sentir ouvida, é fazer parte. Né? Então, a intenção de criar, né, toda essa, vamos colocar essa egrégora, né, se eu posso falar isso, né, de realmente trazer essa proposta, é a gente criar em conjunto, é compartilhar, é reunir, né, é trazer uma rede realmente que a gente consiga se ajudar. Né, porque nem tudo, eu e o Fernando, a gente sabe. Né, tem algumas experiências que só quem viveu que sabe dizer e só quem viveu sabe dizer como funcionou. Né? Então, e a partir dessa experiência, a gente trazer aprendizados. Né? Eu acho que só para amarrar um pouquinho, né, em relação... A importância que eu vejo de serem vocês dois, primeiro, é porque vocês viveram e estão vivendo essa experiência. 2, vocês atendem muitas pessoas com essa temática. Então, o campo, vamos dizer, ele está muito bem alicerçado, ele está muito bem instalado. Né? Diferente de eu falar, né, quando eu tinha 4 anos... minha mãe me trouxe para o Brasil. Ok, eu tenho essa experiência, mas ela está há 60 anos atrás, né? Então, diferente da dela, né? Que veio, já tinha 26, 27 e ficou aqui mais os 60 dela. Então, eu fico pensando assim, por que é legal neste momento, neste contexto? Porque vocês estão vivendo isso. E atendendo e em contato com pessoas que estão vivendo todas essas nuances que nós recortamos e trouxemos para cá. Né, que em todo também, né? Todos falam
nossa, mas não tinha pensado isso. Nossa, eu passei por isso. Não, agora meu filho, ela acabou de escrever, né? É verdade, meu filho não tem nada a ver com ele, não tem mesmo. Quer dizer, se você for, ele pode até ter sido o incentivador, né? A mãe que vai. Quantos vão visitar e ficam, né? Tem gente que vai fazer uma visita, né? E de repente acabam ficando. Então, eu acho muito legal. Esse assunto nesse momento, até por conta do que o Fernando falou, eu vi essa semana, em tempo real, os aviões, assim, a rota dos aviões no planeta Terra. Gente, é Aumentou. algo assustador. Aquele site que aparece todos os aviãozinhos amarelos, assim. Exato, em tempo Parece real. um enxame de abelha. A minha Então, cunhada trabalha com viagens. E ela está enlouquecida, porque está trabalhando que nem ela louca. Ela trabalha muito, mas trabalha muito mais. Mas calma, né? Relaxa. Daqui a pouco vai ter um piripaque. Porque tem muita gente viajando, fazendo esse movimento. Isso é verdade. É fato. Talvez assim alguém possa perguntar assim: ah, mas então eu vou ter que passar pela experiência para saber? Não necessariamente, né? Porque o nosso cérebro ele é fantástico, né? Uma vez eu vi um yogi dizendo assim: olha, existem 3 caminhos aí para a sabedoria. Pelo menos uns 3. Tem mais, mas pelo menos uns 3. O copiar, que é o mais fácil. O da experiência, que às vezes pode ser um pouco amargo. E o da meditação, que é o mais nobre. Então, a gente pode, através de uma projeção mental, tentar se imaginar naquela situação para ver se a gente consegue sentir alguma coisa. Mas aí vai precisar de um processo meditativo, acalmar a mente, né, num ambiente tranquilo e tal, para tentar encontrar algumas respostas, né? Porque às vezes a pessoa ela tá angustiada e quer uma resposta, talvez uma meditação pode também, as ideias do grupo, que inclusive é para isso também, né? Fazer alguns exercícios de mentalização e de mentalização criativa, né? Para a pessoa se imaginar naquela situação e tentar sentir alguma coisa, né? gostei, que é a parte intuitiva, né? Porque você pode racionalmente colocar, né, tudo que foi dito aqui, o que tem os prós e contras, né? O que tem de bom ir fazer essa viagem, o que não é legal, o que é legal ficar onde está, o que não é legal onde está. Tem que é o racional. Tem as questões emocionais, das angústias, e tem o campo intuitivo, né? Quando você entra na meditação, quando você faz uma visualização, de repente essa visualização pode te intuir, vou, ou não vou. Então é muito legal. Mais um recurso ativo, uma meditação, né, ativa, guiada, você decidir, quer dizer, mais um caminho, né? São tantos os caminhos, né? Por isso que eu acho... Enfim, foi o que me ocorreu semana passada e eu queria trazer, né, hoje. E quem tiver interesse, então, vai deixando aqui os seus comentários ou vai entrando em contato, né, com o Instituto Evoluir, dê aí a sua opinião, que ela é muito importante. E eu só estou vendo aqui o Cícilo, não sei se é o nome dele, mas está aqui. Cícilo, que ele fala que vocês estavam contando que realmente, né, vocês têm a experiência. Ele falou, só fala com propriedade quem tem a experiência mesmo. Ele colocou aqui que deve-se considerar que tudo que se experienciou foi aquele momento que serve de subsídio. O fato é neutro, cada um vive e sente conforme o seu estado. Perfeito. Tipo, se tem uma idade mais adequada, eu tô com 65, será que agora vale a pena sair? Só confirma se é isso, mas é um bom ponto também, né? Entendo, porque talvez ela não está presente, ou se está, não sei, a Dani, mas se não ficar gravado também, porque a colocação dela, né, a Michele trouxe no início, eu não queria encerrar sem responder para ela, falar, conversar, né, que é uma coisa importante que são os papéis. Então, você vê, ela, né, talvez, na decisão dela, não, eu vou com meu marido, legal. Então, a parte mulher, a parte esposa, né, a companheira, se tem filhos, a parte mãe dos filhos, tomou a decisão. Então, essa parte mãe, essa parte mulher, e a parte profissional, quando chegou lá, como a empresa estava indo muito bem, como ela escreveu, de vento em popa, aí criou um conflito. Então, também tem isso. Às vezes não é
você chega no outro país, você está insatisfeita por inteiro, insatisfeito. Não, às vezes deu um conflito ali de papéis. Às vezes você está bem num papel e não está em outro. Né? Então, no caso, tua parte profissional, quando chegou lá, aí fica aquela briga interna, né? Fala assim, mas o que você fez? A empresa estava indo bem, né? E a outra parte fala assim, não, é isso mesmo, né? Que legal. Acompanhou o marido na proposta profissional dele, e agora vamos ver o que tem de bom aqui. A gente veio, né? Então, percebe? Aí vem a parte mãe. Então, se você olhar para os papéis, isso também vai ajudar, Dani. Tipo assim, cuidado, porque senão, às vezes, um papel, ele contamina o resto. E aí você fala assim, tô frustrada. Pera, quem que tá frustrado? Será que é você 100%? Ou é uma parte sua, um papel seu que tá frustrado e com razão. Né? Mas se deixar, ele vai contaminar todos os outros papéis. Então, também, né, trazer esse tema desse jeito é muito legal, né? Também, né? Quando você muda de país, aquilo que te irrita, no outro país, falou. Vamos incluir na próxima semana, né? A questão da sombra, ver o que me irrita. Se o que me irrita aqui não é mais, de repente, a sombra, como disse muito bem a Karen, o que você tiver de aprendizado aqui no Brasil, quando você muda, o aprendizado vai estar lá. Então, e aí a questão que ela trouxe aqui, então, eu posso encontrar minhas sombras no pó, mas o que te afeta é sombra. O que informa é tranquilo, senão nem tudo é sombra, nem tudo que nos irrita é sombra. E, por exemplo, falando de sombra, os dois colocaram, né? Que, por exemplo, culturalmente o norte de Portugal e semelhante também na Espanha, às vezes o jeito de falar é muito direto, é muito pá. E às vezes, quem é mais sensível, mais assim, não, né? Da comunicação não violenta, pode ser que chegue lá e se incomode. Para eles, eu lembro uma vez quando a gente está viajando, já que ela falou do Dr. Reinaldo, eu vou lembrar uma cena que a gente chegou no aeroporto de Madrid e ele ia fazer uma série de palestras. E quem veio buscar veio com um carro só. E nós éramos um grupo que acompanhávamos e precisava de 2 carros. E aí, 2 taxistas. Gente, olhando de fora, o grupo que foi com ele ficou assustou, né? Parecia que eles estavam brigando. Não, eles estavam decidindo que malas iam com quem e quem ia com quem. Estavam perguntando de quem era a mala, fica do lado da mala, sabe um jeito direto, prático, de organizar o dono da mala com a mala e o táxi. Agora, eles ficaram assim, quem não estava habituado, falou, nossa, que violência. E assim, né? Para algumas culturas, esse jeito mais, né, o italiano mais estrabanado, né, o espanhol, o português, enfim, tem a questão da sombra, sim. Você trouxe um ponto que é muito legal e a gente pode ver o que nos irrita, tá? Porque às vezes o que te irrita aqui, quando você muda, não te irrita, mas aparece outra coisa que te irrita tanto quanto. Karen, Fernando. Eu conheci uma pessoa uma vez que ele gostava, ele é brasileiro, morou na Alemanha e ele gostava de morar na Alemanha, que na Alemanha é aquela coisa tudo assim, né? Bem certinho, bem educado, porque o alemão tem uma sombra brava, a Alemanha tem uma sombra difícil, né? Então eles querem fazer o máximo correto possível, né? E aí, por uma certa pressão da mulher, vieram para Portugal. E aí foi um impacto, né? Para eles, assim, porque a Alemanha é aquela coisa toda certinha. E aqui eu lembro dela, da mulher, né, reclamando, falou assim, eu me nego colocar as minhas calcinhas na janela, onde já se viu? Que eles penduram aqui, não tô nem aí, pendura calcinha, cueca, tudo nas janelas dos apartamentos, porque não dá para pendurar dentro e pendurar fora, né? E lá em Portugal, na Alemanha não existe isso, não tem, tudo sóbrio. Aqui é uma festa, a fachada do prédio, né, tudo roupa pendurada. Fora quando cai a meia, cai a calcinha, Cai né? lá Aí você deixa na entrada, forte, né? para alguém depois pegar, porque não sabe de quem é, né? De quando caiu, normal. Ai, gente, muito bom, pessoal. Então, acho que. Ó, Del, você quer falar? Tá travando um pouquinho, acho que perdi um pouquinho da sua fala, Del, Não, pode voltar. estava só rindo mesmo, estava dando risada das sombras. E estava também que hoje ainda eu falei com uma amiga, a Cibila, que acabaram de... E também, né? Eu estive lá também, assim, minha cultura, aqueles
os policiais com as luvas brancas, a educação, o silêncio, enfim, né, os templos. E aí você fica pensando, né? Imagina essa questão. A sombra é muito, muito legal. Acho que foi um bom ponto que trazido aqui, né? Ela é sua amiga, lê você, Karen. Ela faz pouca gente aqui. Minha vida há 4 anos atrás resumiu uma mala de 23 quilos, mas não foi fácil no começo. Hoje sou muito feliz cá. Nossa, portuguesou já. Hoje não penso em voltar para o Brasil, me encontrei aqui. O vocabulário brasileiro já foi português, né, Lê? Isso aí. Muito bom. Boa, então, gente, se eu deixei passar aqui algum comentário, me avisa, porque não entrou esse comentário aqui para mim. Tranquilo. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Então, na próxima, nós fechamos aqui esse encontro, né? A proposta inicial foram 4 lives, então na semana que vem é a última live dessa série, e a gente vai ver aqui como é que a gente segue. A nossa vontade é seguir com esse grupo agora, né? Então vamos nos encontrar aqui em grupos, e aí a gente faz pelo Zoom, vocês vão receber todas as informações. Quem tiver interesse, como a Delmar já falou, avisa a gente aqui nos comentários, fala, eu tenho interesse, quero participar, me manda as informações e entraremos em contato para mandar passar informação e mandar também aonde está, né? Dependendo do fuso, para depois, dependendo do que for do grupo, a gente conseguir montar para que todo mundo consiga participar. Fusos horários. Desafio. Vai ser desafiador, hein? Um desafio bom, Karen, né? Sim. Esse é um desafio bom. Legal. Então, considerações finais, Delmar, Karen, Fernando, para a gente se despedir aqui de todos. Me despeço, uma alegria, realmente uma alegria, e a cada semana pontos que a gente só pincela no início e fica com a participação dos presentes aqui, fica muito gostoso, aconchegante, a hora passa muito rápido. Então, agradecer a todos que estão aqui e até a semana que vem. Karen, Fernando, por favor. Também quero agradecer bastante a participação de todo mundo que está aqui, que está no Brasil, que está em Portugal, enfim, o mundo inteiro, né? Que eu acho que isso a intenção é muito boa. Né? Tem gente que precisa, e a gente está aqui a serviço para fazer isso acontecer. Né? Então, muito obrigada para quem está, para quem partilha, para quem compartilha, que eu acho que é só assim que a gente consegue reforçar a humanidade. É isso também, agradeço a participação de todos, né? E deixando uma reflexão que às vezes tem pessoas que não planeja nada, só pega a mala, vai e se dá bem. Né? Tem gente que funciona assim. Sim. Até a próxima. Até semana que vem, gente. Até semana que vem, gente. Às